31 de maio, 31 de maio, 31 de maio. Depois deste período, de maio do mesmo ano, ditou um cessar-fogo. As forças do MPLA, as FAP e as forças militares da FAP. Isso permitiu que políticos de forma toda para ora, eu não sei se tenho som. Deveriam efetivamente parar a guerra. Fizeram. Então, José Eduardo dos Santos, parte do governo angolano, as Malheiro Savimbi, sob de época primeiro-ministro de Portugal, importante, viabilizou que a UNITA, que era considerado um partido terrorista, não deixou de participar depois nas eleições, pois foi revogada a lei constitucional aprovada aos 10 de novembro de 1975. Mas, depois das eleições, a guerra retornou. E por que falhou? E por que falha sempre quando Portugal medeia um conflito em Angola? Foi assim em 1974 com os acordos de Alvor. Portugal, ou aqueles que o representam em dado momento, aparecem com um conflito interno de superioridade. Toma partido, geralmente, em relação a uma das partes, porque acha que esta defende os valores da Portugalidade, a sua culinária, a sua cultura, as suas tradições. Sabe comer com garfo e faca, isto diz Portugal. Então, coloca-se sempre mais ao lado do MPLA. Isto não abona, porque são muitos acordos e, de facto, nós vimos que a posição de Portugal é bastante dúbia. Não defende as liberdades nem a democracia. Mas por que falhou o MPLA para se ter regressado à guerra tão de repente? Porque o MPLA geralmente não sabe negociar em paridade. Falo sempre em superioridade. Tem medo da confrontação de ideias. Prefere a confrontação bélica, porque, podendo até hipotecar o país, consegue ter mais armamento militar do que os demais, consegue mais facilmente contratar mercenários do que os demais. Não, que na guerra em Angola, os mercenários
não tenham servido os 3 movimentos de libertação. Serviram uns mais do que os outros, com muito mais tempo. Ora, isto, aliado ao facto de o MPLA não ter também criado órgãos de transição, porque nem Portugal, nem a UNITA disso fizeram alarde. E o MPLA aproveitou desta confiança exacerbada da UNITA. Por que falhou a UNITA? A UNITA falhou porque não aprendeu com o tempo. A UNITA, chegada a Bicesse, poderia tentar repristinar parte dos acordos de Bicesse, do Alvor. Melhor, repristinar parte dos acordos do Alvor. No domínio militar, que era uma boa política a de, nas regiões, irem faseadamente integrando nos quartéis, sem de um lado, sem do outro. E a escala de comando iria ser chefe adjunto, adjunto-chefe. Ora, mas a UNITA estava convencida, como era a época em que havia um descalabro dos partidos comunistas no mundo, que em Angola seria a mesma coisa. Mas também porque a UNITA não exigiu a constituição de um poder constituinte para a eleição de uma Assembleia Constituinte, no sentido de elaborar uma nova Constituição. E a UNITA foi às eleições de 1991 com a Constituição do MPLA, não da República. É que não havia. O MPLA alterou a Constituição para a abertura do multipartidarismo através da Lei 12/91. Depois de eleições multipartidárias com vários partidos políticos, alterou também, isoladamente, pela Lei 23/92, de 16 de setembro. Ora, a UNITA nem fez caso de integrar. Depois, não havendo uma Assembleia Constituinte, a alteração da Constituição ficou na mão de uma das partes interessadas no desfecho eleitoral. Mais grave, a UNITA também não exigiu que houvesse a constituição de um órgão eleitoral independente que integrasse paridade com elementos da sociedade civil e da sociedade religiosa. Para ter o equilíbrio, a UNITA foi convencida que, deixando, porque o lobo não comeu galinhas durante 3 dias, que ele se tinha transformado em vegetariano. Então deixou o MPLA a conduzir as eleições isoladamente, ter as suas gentes nos órgãos eleitorais e nos setores decisivos. Também não exigiu a despartidarização da comunicação social. Um erro crasso. Tinha que aprender com os erros de 1974. Pois a UNITA, quando vai às eleições de 1992, tinha ciência que no primeiro acordos de Alvor, o MPLA tinha dado já 4 golpes de Estado. E a UNITA foi secundada, porque a maior parte dos observadores também tinham uma relação muito próxima com o partido no poder. Os seus países tinham interesses econômicos
mais interesses nas matérias-primas do país do que na liberdade e na democracia. A UNITA esqueceu-se que o primeiro golpe de Estado foi dado quando se quebrou, em pleno governo de transição, os acordos de Alvor. O segundo foi quando ela foi corrida sem dó nem piedade, mesmo exibindo lençóis brancos do Pica-Pau e de Luanda. O terceiro, quando a FENELA foi expulsa também com os seus mercenários de Luanda, invadido e queimado as suas casas do povo. Os dois foram subscritores dos acordos de Alvor. E sob o olhar cúmplice de Rosa Coutinho, alto comissário, das demais autoridades portuguesas, este filme não teve qualquer repreensão. Ficou desfeito os legítimos representantes do povo angolano, como consta nos acordos do Alvor. Perseguições, mortes, assassinatos e de novo a guerra. Mas o quarto acordo foi dado no 27 de maio. Um genocídio de 80 mil. Todo este acervo estava na bancada da UNITA. E a UNITA foi ingênua, pensando que a guerra tinha transformado o MPLA de víbora em minhoca. E que agora, depois de Bicesse, iria o país ter tudo novo, tudo neutro, imparcial, como a CANE, a comunicação social. Lê do engano. A UNITA, não só pelos votos contabilizados, mas por todo o entorno, porque a eleição não se ganha no dia da deposição de votos, mas esses são todos os atos pretéritos que levam a que os votos possam ser devidamente contabilizados. Mais uma vez, não é Portugal, não é a tendência da supremacia que define a estabilidade nos países. Se de facto não haver comprometimento de que a liberdade e a democracia são ferramentas que convivem melhor com a imparcialidade, o país jamais avançará. O que é que nós avançamos depois de 32 anos? Muito pouco. Nós estamos no mesmo ponto. Calaram-se as armas, mas a guerra contra os pobres, a imposição de uma fome severa, não tem paralelo. Esta era uma das bandeiras da continuidade da guerra. Mantém-se atual. A fome e há uma guerra que calcorreia no sentimento de cada um de nós. Temos um arsenal mental que se movimenta todos os dias com indignação. Está à espera de qualquer coisa que os políticos tenham que ser capazes de evitar o rebentar da granada.